Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo a Bárbara Ramacciotti. Ela tem várias temáticas aí que circundam a reflexão dela, também tem uma ação em várias frentes. Aí eu vou pedir para ela se apresentar um pouco melhor, falar da trajetória dela na filosofia e até a gente chegar aqui na nossa contemporaneidade, né, nesses assuntos mais urgentes. Agradeço muito a presença dela e já passo a palavra. Tudo bom, Bárbara? Tudo bom, Caio? Primeiro, agradecer aí o convite, né? E parabenizar, né, por essa iniciativa de criar esse canal, sobretudo, né, aberto aí esse enfoque de conversações filosóficas, né? No momento em que a gente tem tanta poluição aí na web, né? E a filosofia às vezes fica meio tímida. É, Meio numa perspectiva de espectador, né, desse teatro público, e eu acho que você ter essa iniciativa, né, de ocupar também essa cena, né, sobretudo trazendo essas conversações para a praça pública, né, para onde a filosofia nasce, né, nessa sua vocação de trazer um debate logicamente, racionalmente orientado, né, para essa questão de um espaço público com critério na reflexão. Então, acho bastante importante e bacana aí essa sua iniciativa, porque eu acho que se a gente não ocupa, a gente deixa esse espaço justamente para a mediocridade que hoje, né, impera, sobretudo, nesse espaço público brasileiro, né? Se a gente ficar só nas nossas bolhas falando para nós mesmos, né? Eu acho que a gente não está contribuindo tanto. Então, parabéns, né? Por todo esse movimento que você está criando, né? Esse acontecimento, né? Sentido de acontecimento aqui deleuziano. E, bom, e essa minha trajetória, né, acadêmica e profissional, ela tem justamente um início nas ciências sociais, né? Foi até por conta da política, da militância política, no movimento estudantil, quando eu ainda era secundarista e fazia escola técnica de química, que o mais assertivo, né, em várias perspectivas, era fazer engenharia química, e aí eu larguei tudo para as ciências sociais, né, fui fazer na UFRJ, mas desde que eu entrei na graduação, e eu assistia muitas aulas de filosofia, né, como ouvinte, eu tinha vários amigos e já fiquei assim, aí fui é, me apaixonando mesmo, né, aquela questão lá do Eros pelo conhecimento, né, filosófico, e aí acabei fazendo já o mestrado em filosofia, também na UFRJ, e depois vim para São Paulo fazer e fiz o doutorado aqui na USP, né? E o que me levou à filosofia, né, apesar de eu ter uma visão assim bem né, marxista, política, mas acabei indo para a filosofia por causa do Nietzsche, né? E o Assim Falou Zaratustra me virou o mundo é, de ponta cabeça, né? Como dizem os paulistanos. Mas eu já estou aqui há algumas décadas também em São Paulo. E aí eu comecei esse movimento mesmo de questionar até muitas certezas e convicções que eu tinha do que era a questão política, a transformação social, enfim. Aí fui nesse mergulho aí para dentro, né? Não deixando, né, de isso significar um se fechar para um mundo, né? Mas de abrir aí para outras perspectivas, né, de compreensão e de questionamento da realidade. E aí a minha questão, então,
na filosofia, sempre teve um enfoque mais voltado para esse campo da ética, entre aspas, né? Porque, na verdade, aí o Nietzsche vai ser justamente uma virada, né? Um ponto de inflexão, tanto da crítica, né? De toda a tradição filosófica, né? Que ele vai chamar metafísica, platônica, mas ele vai tomar justamente como alvo a questão moral, né? A crítica moral, a genealogia da moral, né? Vendo esse pressuposto moral que toda a história da filosofia, que toda a interpretação do mundo, né, adota, e aí por conta, por extensão, né, também uma perspectiva política, né, que a gente sabe aí que se a moral vai falar aí desse âmbito mais pessoal, né, no âmbito da vida em comum, isso ganha uma dimensão política. E o que sempre me interessou mais nessa questão, a partir da crítica nietzschiana à tradição, era também essa perspectiva dominante de uma visão dualista e, sobretudo, né, desde o platonismo e retomado aí por Descartes na modernidade, essa cisão corpo-mente, né? E como ele, na construção desse projeto filosófico que ele vai chamar filosofia do futuro, filosofia dionisíaca, filosofia da afirmação da vida, vai ter justamente o esforço, né, de construir aí um pensamento não dualista, né? Disso que ele vai chamar, né, o núcleo da filosofia, que é a teoria da vontade de potência, né, o Willis Dumart, e como que as duas perspectivas, né, centrais para pensar o que é vontade de potência como mundo, sobretudo a partir da experiência humana, é a perspectiva fisiológica e psicológica, né? Então, aí por isso que a minha tese de doutorado, né, aqui na USP, é justamente a fisiopsicologia experimental da vontade de potência, né, ou como filosofar com o corpo para tornar-se o que se é, né? Então, eu acabei não publicando como livro, publiquei só algumas partes na forma de artigo, né? Mas aí tem até uma anedota que a Marilena Chauí estava na minha banca, ela falou: Bárbara, primeiro comentário que a sua tese, o título parece um romance do século XIX, porque tem os personagens, tem um enredo e tem o final da história, né? Porque não era um título, né? Já era meia página para. Mas é aquela coisa, né? Não que eu tivesse a pretensão uh, de falar, de fazer uma coisa imensa, né? Mas justamente tentando mostrar aí uma certa conexão entre esses projetos nietzschianos, né? E, sobretudo, trazer essa questão de o que é essa filosofia experimental, né? A partir de uma outra concepção aí de corpo e mente, né? Que vai ser aí basilar, né, na história do pensamento para abrir, né, novas perspectivas para isso que vai ser uma psicologia não racionalista, né? Isso que Freud depois vai sistematizar, sobretudo a partir desses insights nietzschianos, né, do que ele está falando do Selbst, que vai virar depois também. Freud, a princípio, usa esse termo que o Nietzsche usa, né, que o si mesmo é o Selbst, ele é muito mais amplo do que a consciência racional, né? Então, Nietzsche vai colocar aí vontade de potência como impulsos, tanto conscientes como inconscientes, né? E aí, por conta de toda essa trajetória e interesse de pesquisa, eu estando ali na USP, né, no centro do espinosismo no Brasil, né, com a professora Marilena Chauí, depois do doutorado eu fui ampliando também essa pesquisa, justamente explorando esses pontos de conexão, que são pontos muito fortes entre o pensamento de Nietzsche e Spinoza, até porque a gente sabe, né, que aí
uma das grandes fontes do pensamento nietzschiano, né, inspiradores, que foi o Schopenhauer, né, que vai levar o Nietzsche para o campo da filosofia. Ele leu muito Spinoza, né? O Nietzsche não era um estudioso da história da filosofia, até por conta dos limites, né, que ele teve de saúde, e até por uma perspectiva também, né, teórica de como ele faz a filosofia, né? A partir ali daquele pensamento escrito em aforismos, jamais tendo essa pretensão de fazer comentários, né, ou ser especialista, mas o Nietzsche vai herdar aí muito essa filiação, né, que depois vários filósofos vão explorar, como Yovel e como o próprio Deleuze. Então, aí, naturalmente, nessa minha trajetória, a partir desse enfoque de maior interesse que eu tive no pensamento do Nietzsche, explorando o Spinoza, claro que aí o encontro com Deleuze, que vai construir boa parte da reflexão filosófica dele, seja, né, a partir da análise da história da filosofia ou da construção da filosofia própria, né, tendo como dois grandes duas grandes referências, né? O pensamento de Nietzsche e de Spinoza. Então, enfim, eu faço parte aí do grupo Spinoza, né? Ajudei a criar o GT Deleuze na Ampof, né? Com os deleuzianos aí no Brasil. Mas, dentro da minha trajetória acadêmica, até por questões pessoais também, enfim, eu comecei cedo dando aula em universidade, não tão cedo, mas fui dar aula em universidade privada, ainda no período que aqui em São Paulo não tinha universidades federais, né? Naquele contexto de desmonte do governo FHC, não existiam concursos, muito pelo contrário, né? Estava se desmontando a universidade pública. E aí, depois, por questão de, enfim, fiquei grávida, tudo, fazendo doutorado e etc. E dei um tempo, continuei trabalhando dentro da universidade privada, mas aí, quando eu voltei um pouco para a cena, para fazer concursos e, enfim, também restringindo bastante, porque tinha filha pequena, enfim, tinha aqui uma série de vínculos, né? De família, de casamento, etc., para fazer concursos, né? Porque aquela coisa que a gente faz concurso não dá para escolher muito, né? A não ser que a gente tem que se lançar. Aí, enfim, eu continuei, né, dando aula nas universidades privadas, e além de dar aula de filosofia, eu também, por ter essa formação nas ciências sociais, eu também sempre dei bastante aulas nesse campo, né, das ciências sociais, ciência política, sociologia, antropologia. E nos últimos anos, né, de 5 anos para cá, eu tenho um vínculo num mestrado de políticas públicas, né, também um vínculo num mestrado em direitos humanos, e que eu também trabalho uma linha de pesquisa de direitos humanos e políticas públicas. Então, comecei até por conta das disciplinas que eu ministro, né? Disciplinas sobre política pública, análise de política pública, estado de bem-estar social, a questão dos sistemas de proteção social, né? Então, comecei a pesquisar, a trabalhar, orientar, né, alunos, dissertações de mestrado, enfim, a dedicar também tempo aí da minha pesquisa e reflexão dentro dessa área das ciências sociais, especificamente aí da ciência política, das políticas públicas, né? Então é mais ou menos essa aí a minha trajetória e os meus pontos de né, reflexão, de trabalho e de produção. Certo. Ô, Bárbara, você então falou da sua formação, né, na filosofia e como se fosse um caminho, né,
que fosse te dirigindo para questões mais relacionadas com a vida política, com as ciências políticas e numa relação que também é estabelecida com a economia, com outras áreas, né? E o que a gente está vivendo hoje, bom, no Brasil já há alguns anos, né? Que vem essa crise política se agravando, né? E uma crise econômica também, e agora, além disso, uma crise sanitária também, que essa é de caráter global, mas no Brasil nos afeta particularmente, né? Os dados têm mostrado isso, acho que todos estão a par do que está acontecendo aqui no nosso país e como isso está sendo escamoteado de certa forma, e a gente tem, pelo poder público, a gente tem temos sérias dificuldades, né, em lidar com esse cenário, né, no contexto brasileiro. Como é que você está vendo isso, essa relação entre todas essas crises, vamos chamar assim, né? É uma crise da vida política, uma crise sanitária, uma crise econômica, são várias crises que vieram se acumulando, né, no Brasil nos últimos anos. Então, essa crise, né, a gente precisa remontar um pouco a, a esse processo conturbado, né, que a gente tem aí político, a partir da segunda eleição da Dilma, né? Então a gente tem aí tinha já uma série de dificuldades desde a nossa redemocratização, desde a primeira eleição, né, para presidente depois dos 21 anos de ditadura, naquele pleito em que, né, Collor e Lula, depois nas eleições com Fernando Henrique Cardoso. Então a gente já tinha processos de eleição com alguma interferência, né, do poder econômico no Brasil, que tem o seu braço na grande mídia, né, que opera como um partido político e que, tanto na eleição do Collor como nas eleições do FHC, houve a manipulação, na qual a própria Globo depois vem a público assumir, né, o debate sobre com o Collor e o Lula, o último debate, que vai passar no Fantástico às vésperas da eleição, sempre aqueles episódios, né, de sequestro do Abílio Diniz, enfim, a cada eleição tinha um espetáculo envolvendo o PT e o Lula de uma forma negativa. Então, se a gente não faz essa retrospectiva histórica, a gente parece que o golpe e tudo que vem acontecendo nos últimos anos foi uma coisa intempestiva, repentina, quando não foi, né? De certa forma, o que vai acontecer de Collor a FHC? A implementação do projeto neoliberal no Brasil, né? A gente vai estar no contexto global, justamente que o neoliberalismo ele assume uma hegemonia, né, nos países ocidentais. O modelo do Estado de Bem-Estar Social, o welfare state, que durante 30 anos, do pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, até a primeira crise do petróleo, vai ser o grande modelo, né, de referência para os países, né? Esse modelo vai estar aí sob ataque a partir dos anos 90, sobretudo, né, com o fim da ex-União Soviética, a queda do Muro de Berlim. Então, esse modelo passa a ser implementado aqui de Collor e FHC, o que foi levando o Brasil, né, a uma situação. Houve a estabilidade econômica com o Plano Real, isso foi um grande ganho, houve, a partir dessa estabilidade, uma certa distribuição de renda, mas fato é que, apesar da nossa Constituição de 88, os problemas históricos, sociais do Brasil, que é a miséria, a fome, né, a grande exclusão social, a grande desigualdade social, isso não estava tendo enfrentamento. Então, o que vai acontecer nos 13 anos dos governos do PT é que, apesar de, na macropolítica, o governo do PT não poder romper totalmente com a política neoliberal, pelo fato de toda a rede, né,
dos países, das relações internacionais, está amarrada com toda essa macropolítica neoliberal, né? Então, acho que houve também, muitas vezes, uma certa má compreensão ou simplificação até da parte da esquerda no Brasil, de não entender a fragilidade da nossa democracia, né? De não entender ainda a fragilidade das nossas instituições, de não entender o que sempre foram as elites brasileiras, o que é a história brasileira política, né? De períodos muito curtos de democracia, de governos, poucos governos que completaram mandatos numa normalidade democrática, não perceber que esse discurso de tentar colocar os movimentos sociais à esquerda, e sobretudo o PT, que é o maior partido de massa da esquerda da América Latina, do mundo, né? Com todos os problemas, né? Claro que se a gente for aqui fazer toda a crítica das alianças políticas, mas aí a gente tem que ver o problema do a nossa democracia de coalizão, né? Que nenhum partido tenha maioria, enfim, tem uma série de problemas. A questão é que esse projeto, com um certo acento social-democrata, que é o PT e era o governo Lula, que era simplesmente de cumprir um pouco essa agenda de combate às desigualdades, usando o erário público, usando parte, né, dos impostos, levando em conta, né, que o Brasil está entre as maiores economias do mundo, né, e nos governos Lula estava lá ocupando a sétima, sexta posição no crescimento médio de 5% do PIB, enquanto o governo FHC não passou de 2%, né? Então, houve uma redistribuição significativa de riqueza, sobretudo pela questão da valorização do salário mínimo, né? Que enquanto nos governos FHC não passava de $60, esse salário mínimo vai chegar a um patamar de $300, que era o mesmo patamar de quando foi criado nos governos Vargas, né? E até o período ali das democracias que vai com João Goulart, sendo que um dos motivos do golpe, das famosas reformas de base, não era só porque Jango anuncia no famoso comício de 31 de março que vai fazer a reforma agrária, mas ele anuncia o aumento de 100% de um salário mínimo que já estava no maior patamar histórico de $400, né? Então, ali, a burguesia, mesmo a burguesia progressista, que tinha feito a Revolução de 30, posto Vargas, ela rachou com esse projeto de um nacional desenvolvimentismo. E o projeto que o PT vai encampar para ter esse crescimento e essa distribuição mínima da riqueza e combate aí as desigualdades históricas, né, que colocou aí 50 milhões, retirou 50 milhões de pessoas da miséria, da pobreza. Então, foi esse projeto que foi golpeado, né? Foi mais uma vez um projeto da criação de uma soberania dentro de um projeto nacional desenvolvimentista, né, o neodesenvolvimentismo do PT. É um projeto limitado, é um projeto que estava sendo desmontado na Europa, que tem uma história e instituições muito mais sólidas, né? É um projeto que na Europa estava trazendo aí essa ultradireita com esse discurso neoliberal. Não importa, a questão é que o nosso atraso aqui social ele é imenso, né? Quer dizer, aqui o nosso estado de bem-estar social ele nunca saiu dos primeiros passos do engatinhamento, né? Porque metade da população nunca chegou nem ao trabalho formal, né? E era o que estava sendo feito nos governos Lula, né? A média do Brasil sempre foi em torno de 40% da informalidade na mão de obra, que é a média da América Latina. E sem falar da questão do desemprego, né? Que ninguém lembra que no último governo FHC era 12%, né? Que o FHC foi três vezes pedir empréstimo ao FMI, quando toda aquela política
austeridade e de privatizações, né, as famosas privatarias tucanas, vinham com aquela justificativa que era para diminuir a dívida pública, o déficit público, a dívida externa, e quando, na verdade, fez mais dívida externa, né? Então, essa crise que a gente está vivendo hoje é a crise de um projeto político-social que é legítimo, legitimamente eleito, né? No quarto governo, né, que seria ali o segundo governo Dilma, que foi derrubado a partir de um processo, né, jurídico, midiático e parlamentar de um golpe, porque não havia crime nenhum, né? As pedaladas fiscais depois foram demonstradas que foi uma farsa para retirar esse projeto que ganhou nas urnas, né, para implementar esses avanços sociais, essa redistribuição de riqueza, e retomar novamente a agenda neoliberal, porque a primeira coisa que o governo Temer fez, né, foi votar a emenda do teto do gasto social. Isso daí é o receituário da ortodoxia neoliberal, né, que não se pode gastar como se investimento social fosse gasto mais do que se arrecada, o que é outra mentira, né? Porque se a gente vai analisar o orçamento federal, e 40% desse orçamento, que é mais de 1 trilhão, é para pagar os juros da dívida pública, né? E se a gente pega aí em torno de 20% é previdência, então os outros 40% que sobra do orçamento público é para dividir entre saúde, educação, todo o funcionalismo público, todo o sistema de segurança, tudo. A renda que é repassada ao Estado, basta entrar no site da auditoria da dívida cidadã, né, para ver que essa questão toda dos déficits públicos, das dívidas e de toda essa ortodoxia neoliberal que vem sendo imposta no mundo desde os anos 90 é uma fraude, né? Boa parte dessas dívidas é uma fraude para alimentar o sistema financeiro. E não o suficiente, né? Eles não satisfeitos de abocanhar boa parte da riqueza produzida coletivamente pelos países, eles ainda querem limitar o que deve ser investido, porque a Constituição coloca o mínimo do orçamento que precisa ser investido em saúde, em educação, por isso que precisou dessa emenda do teto, ainda para privar, né, para deixar ainda no sucateamento os serviços públicos, com a lógica de entregar todos esses serviços, que na verdade são direitos, para a iniciativa privada, porque aí, né, é um grande propinoduto, né, aquilo que a Globo gostava tanto de colocar lá na Operação Farsa Jato. O grande propinoduto é exatamente quando você privatiza tudo que é direito, todos os serviços e todas as empresas estatais que são do povo, né, como a Petrobras, como, né, a Eletrobras, como tudo isso que são empresas altamente lucrativas e que essa riqueza produzida ela volta, né, em investimento. Então a própria elite deu um tiro no pé, né, criou essa farsa jurídica da Lava Jato, quando 30% da economia brasileira estava justamente no tripé Petrobras, empreiteiras e o sistema, né, aí agroexportador, né, que cresceu muito nos governos Lula, né, das exportações, etc. E essa mesma direita que estava ganhando muito nesses governos, mas por não estar satisfeita com o que estava acontecendo em termos dessa distribuição mínima de renda e ver o dinheiro público sendo empregado em políticas públicas, porque eles sempre ficaram com tudo, né?
com a parte que vai para o sistema financeiro, com todos os esquemas das empresas estatais, que historicamente essa coisa de empreiteiras e estatais, isso foi montado assim desde Vargas, todos os governos, isso é um esquema estrutural, né, do Estado brasileiro, com essas elites brasileiras. Isso está muito bem reportado lá no documentário da Petra, né? Mostrando que Brasília foi construído assim, sempre, não é para justificar, né? Muito pelo contrário. O que a gente vai ter no governo do PT é justamente a criação de mecanismos para poder punir isso. O problema é a impunidade. Então, se criou a lei da transparência, da ficha limpa, se deu poder ao MP, se fortaleceu a, a Polícia Federal. Isso tudo foi usado para destruir o próprio governo do PT e prender o Lula. Quer dizer, então, uma farsa, né? Um lawfare, que o Brasil não foi o único alvo desse lawfare, né, no mundo, nem na América Latina. Eles começaram ensaiando na Guatemala e foram até chegar ao Brasil, que é o grande alvo, né, com a descoberta do pré-sal, a quarta reserva de petróleo no mundo, né? Vale a gente lembrar que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta, então por isso que eles não têm a paz para poder ter um país soberano ali, sem a interferência dos Estados Unidos, e assim qualquer país que queira ter o mínimo de soberania e usar suas riquezas para a construção de um projeto de nação é golpeado, né, pela geopolítica do Império norte-americano, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Então, essa crise desse PIBinho já vinha antes da pandemia, um desemprego em massa, uma precarização do trabalho, uberização do trabalho, né, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o congelamento dos gastos. Então, a gente já estava numa situação de precariedade imensa, né? E que agora, com essa crise pandêmica, vem só se agravar, porque, né, esse governo não tem projeto nenhum de economia, muito pelo contrário, o projeto deles é desmontar, é vender tudo a preço de banana, ou seja, entregar todo o nosso patrimônio, que é a única possibilidade que nós temos de reagir a qualquer crise, né? Entregar as reservas cambiais dos 380 bilhões de dólares que foram feitos nos governos do PT, que já foram vendidos, né, 50 bilhões para conter o dólar, né? Então, esse é o estado de coisas, né? Então, vou voltar um pouco a bola aí para você, porque aí, para a gente aprofundar agora um pouco mais essa questão do cenário atual com o agravante da pandemia, do Covid, né? Certo. Bárbara, o que eu queria saber também de você sobre isso, antes da gente chegar propriamente na pandemia, é que isso tudo que você narrou teve também uma adesão popular, né? Existem setores da população que não têm conhecimento de tudo que você falou, mas que, de fato, fizeram uma opção política desse governo que aí está, né? Claro que alguns já vêm se arrependendo, outros ainda insistem por vários motivos que não dá nem para inventariar, porque cada um tem os seus, né? São muitas forças que estão em jogo, um cenário realmente muito complexo. Mas o que eu queria te perguntar é como que você vê também essa, esse movimento popular, esse movimento de massa também que existe e que existiu em outros períodos da história, em outros contextos, mas que no Brasil, no mundo digital, das mídias sociais, com essa proliferação de mentiras, de fake news, mas não só isso, né, também um sentimento que veio sendo alimentado de ódio, né, ao governo anterior. Como é que você vê essa questão no cenário brasileiro e como que você vê isso também como algo que possibilitou a chegada do Jair Bolsonaro ao governo? Então, é bem oportuna, né, essa sua questão, porque se a gente também não atenta para
para esse fator, fala, mas como, né? Então, se todos os indicadores econômicos e sociais demonstram, né, que o Brasil cresceu, que o Brasil era uma das maiores economias, estava caminhando no segundo governo Dilma, porque desde a crise de 2008, né, que também, apesar de não ter tido muito impacto aqui, justamente porque o Brasil não estava adotando a política cíclica, né, que é justamente conter os gastos para manter a inflação, essa ortodoxia neoliberal, mas adotando a política anticíclica, que é o Estado sendo o principal agente que puxa o desenvolvimento econômico e dentro dessa perspectiva social-democrática keynesiana, né, também puxa transforma esse desenvolvimento econômico em desenvolvimento social e essa bola vai crescendo, porque na medida que se aumenta, né, o poder de compra da população, automaticamente essa população aí de baixa renda ela vai consumir, porque ela tem carência de muitas coisas, né? Não é que ela seja consumista. Mas a questão é que, como eu te falei, no Brasil, por conta de não ter se avançado na agenda de democratização dos meios de comunicação de massa, né, que a gente sabe aí que as empresas que monopolizam, as 5 famílias, que monopolizam todos os grandes meios, a televisão, rádio, internet, revistas, jornais tradicionais, todos esses impérios foram criados na época da ditadura militar, até para normatizar e criar uma narrativa ali durante as 2 décadas. E não conseguiu se avançar nessa agenda nos governos PT, porque sempre quando essa questão era trazida à pauta, se falava na construção de uma ditadura, né, de um partido único, de um monopólio. Então, quando se fala em democratizar os meios de comunicação, que todo mundo, inclusive liberal, nos Estados Unidos, nenhuma grande rede de mídia pode ser dona no mesmo estado da maior televisão, do maior jornal, das revistas mais lidas, das principais rádios, porque isso se chama monopólio. E uma característica da democracia é justamente o pluralismo de posições políticas, posições intelectuais, de visões de mundo. Então, no Brasil, já não existia isso dentro das mídias tradicionais. Com o desenvolvimento das mídias sociais, né, o fenômeno Bolsonaro, ele vai se explicar, por um lado, pelo fato dessa mídia tradicional estar alimentando, desde sempre lá, desde o início da redemocratização, colocando sempre o PT, o Lula e os movimentos sociais com uma certa criminalização, né? Basta ver como sempre foram noticiadas greves, os movimentos dos estudantes, sempre criminalizando para justificar, né, uma intervenção repressiva. E esse ódio ao PT foi sendo criado desde o primeiro governo Lula, com a questão do mensalão, que virou petrolão. Então, foi se construindo essa narrativa, né, do PT como um partido corrupto, justamente porque uma das principais bandeiras sempre foi o combate à corrupção, né? Então, eles tinham que tirar essa bandeira do PT, porque isso é muito forte, né, para a classe média, e etc., e colocar justamente a partir de uma inversão ideológica o oposto, né? Então, ligar aos sindicatos, ao sindicalismo, aos movimentos sociais, ao MST, ao PT, o signo de corrupção, de bandido, de pessoas que têm um projeto de poder para ficar ali na mamata do Estado, quando todos os indicadores sociais indicam outra coisa. Então, dentro
desse cenário que estava já sendo armado pelas elites e boa parte da mídia, com o objetivo de recolocar no poder o PSDB, né, que é o partido que representa essa elite, essa direita política do Brasil, né, era voltar com aquele discurso de competência, de austeridade, né, tudo isso que bem agrada, mas voltar à agenda neoliberal. Então, para recolocar esse grupo no poder, valia tudo. E nesse vácuo vai surgindo o Jair Bolsonaro, né? Que a elite viu que, num primeiro momento, então, já que não tinha outro candidato, aderiu, apoiou, a despeito de todo o histórico do que esse personagem político representa historicamente, que está há 28 anos, né, na cena política, sem falar do seu passado pregresso nas Forças Armadas, né, que foi expulso, considerado um delinquente pelos militares, né, e que durante esses 28 anos na política não fez nada, fazia parte do baixo clero, do pior centrão que existe, são esses políticos que, onde está o governo, eles estão ali querendo vender os votos para ganhar parte do orçamento e dos negócios na relação público e privado, porque todos são empresários ou braços das suas famílias, dos seus laranjas. E o Jair Bolsonaro representa uma das piores facções, que é esse empresariado da milícia, né? Dessa parte dos militares, que é esse poder miliciano, né? Que no Rio de Janeiro ali é muito forte, né? Apesar dele paulista, mas tem toda a história dele política no Rio de Janeiro, ligado às milícias, né? Ao assassinato da Marielle. E é esse grupo miliciano que chega ao poder, sustentado também por um discurso neopentecostal, né? Que esse é um outro problema que a gente também precisa entender, como essa ascensão das classes pobres à classe C e D das periferias no Brasil, que eram totalmente excluídas e que ganharam uma dignidade de cidadania, de consumidores, como que essa população foi capturada pelas igrejas evangélicas a partir do discurso da teologia da prosperidade, né? E foi essa base, né, que foi a base de sustentação, vamos dizer, popular, além dessa classe média raivosa antipetista, né, que não estava satisfeita de ver o pobre nos aviões, nas universidades, enfim, esse ódio de classe da classe média branca brasileira, como bem fala o Gessé de Souza, né, contra a ralé, não suporta dividir o espaço com a ralé. Então, você vai ter todos esses grupos se alinhando a esse personagem, que não é nenhuma novidade o que ele está fazendo e as atitudes que está tomando, porque ele, e nos poucos discursos que ele fez na disputa presidencial, sempre foi marcado por um discurso de violência contra as minorias, de matar 30 mil, a ditadura matou pouco, o ídolo, né? Como que um deputado federal fala numa sessão pública um elogio a um torturador, né? E isso fica impune. Então, as instituições democráticas, poder judiciário, todo mundo simplesmente por uma questão de conveniência política, porque queria retirar esse projeto político e esse grupo político do poder, se alinhou a essa força. E como se não bastasse, né, esse grupo, com aí as suas ramificações também internacionais, e por ser aí um representante da própria agenda, né,
norte-americana de um projeto neocolonial, né, que é o que a gente hoje, o Brasil é uma colônia dos Estados Unidos, eles ainda foram assessorados pelo Steve Bannon e por toda essa máquina da fake news, né, da Cambridge Analytica, né, que já havia fraudado as eleições de Trump, que já havia fraudado o Brexit no Reino Unido, né? E foi essa mesma tecnologia, né, do Big Data, dos robôs, que ficou fazendo essa propagação em massa das fake news. E essa foi a estratégia inventada pelo nazismo, né? Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Então, a gente tem aí no Brasil uma série de ingredientes, né, que levaram essa situação, que colocou esse grupo no poder e que a elite, ou parte da elite que compactuou com isso, acreditou que seria possível colocar aí certos limites, só que não é isso que está acontecendo. Então, a gente está, né, caminhando a passos bem largos para um precipício, que é o projeto desse grupo, é destruir o Brasil, até para possibilitar, até numa guerra civil, numa distensão entre governadores e governo federal, criar o caos social pela miséria, junto com o desemprego, com a fome, com a doença explodindo nas periferias para justificar uma intervenção militar. Então, é o pior cenário, né? É o pior cenário que nós temos. E parte agora dessa elite que, pelo menos, joga um pouco mais dentro do campo democrático, então está tentando encontrar alguma saída para se retomar algum projeto de país, porque hoje o que está em curso é um projeto de destruição total, em todas as frentes, né? Seja na educação, seja na saúde, em tudo, né? Em toda a sociedade, é a destruição para possibilitar uma ocupação mesmo, um esfacelamento, uma entrega, né? Vender tudo e o último que sair apague a luz. E, Bárbara, nesse cenário que já é desolador, ainda tem a intrusão desse elemento não humano, né? Que é o coronavírus, né? O novo coronavírus, que vem potencializar ainda mais esse contexto, todas as tendências que estavam em jogo nesse contexto, né? Existem alguns autores, algumas pessoas que têm visto até com bons olhos, não sei se seria a boa expressão, mas bons olhos não, mas que acham que o pior pode oferecer a solução, uma possibilidade de uma solução melhor, né? Vamos colocar assim. Tem pessoas que veem, o coronavírus vai deixar tão claras as intenções do governo, né? Vai matar tanta gente que talvez tenha algo, né, de possível que possa ver lá no final, quando todos se derem conta de que, enfim, uma outra solução é possível e só por um outro caminho que a gente pode reconstruir a nossa saúde, a nossa educação, as nossas instituições, nosso governo, né? Você acha que é por aí ou você acha que a pandemia, pelo contrário, vai no fundo agravar ainda mais essa tendência, né, a uma solução autoritária no país? Apesar da minha leitura até aqui não ter sido nada muito otimista, né? Fazendo aí essa pintura, trazendo um pouco esse retrato da situação que a gente chegou aqui, eu faço parte aí, né, do coro das pessoas que vêm dentro dessa situação caótica, até porque, enfim, talvez até por outras práticas e outras filosofias que também me habitam de corpo e mente, né? Porque quando eu fui para a filosofia ocidental, eu também tenho todo um caminho na filosofia oriental, né? Então, já pratiquei Tai Chi Chuan, já dei aula de Tai Chi Chuan, pratico yoga, já dei aula de yoga, enfim, então tenho
E dentro dessas tradições, né, quando a gente pega ali o, o I Ching, né, e aquele diagrama lá do Yin e do Yang, né? E então, quando a gente chega ali pelo I Ching no momento de maior caos, né, de maior declínio, é dentro de um círculo o ponto onde se inicia também a subida, né? Então, acho que a gente já chegou tão baixo e a gente ainda vai, né, passar por momentos bem dramáticos no Brasil, mas então eu sou do coro daqueles que pensam, né, uma saída otimista. E isso, de certa forma, porque é um movimento que não vai se limitar ao Brasil, né? Na verdade, é um movimento meio global. Por quê? Né? Desde 2008, esse modelo neoliberal está numa crise, né? Numa crise profunda, porque o que o neoliberalismo fez com as principais economias ocidentais provocou toda uma onda de desindustrialização, né? De desemprego, de concentração da riqueza, do ressurgimento de pobreza, de exclusão social em países que haviam erradicado praticamente isso nos períodos dos 30 anos de ouro do welfare state, né? Então, se a gente pega os dados da Oxfam, né, que demonstra como, nessas últimas décadas, a riqueza produzida globalmente está se concentrando nas mãos de 1% da população mundial e a miséria só aumenta. Então, esse modelo neoliberal ele chegou no esgotamento. E antes do Covid, né, que inclusive tem várias teorias, né, inclusive da conspiração, né, de ter sido aí uma própria pandemia como uma cortina de fumaça para esconder essa crise insustentável do próprio neoliberalismo, porque se toda a economia global ainda é regulada sob o marco do petrodólar e do dólar, e a China, hoje, como a maior economia real, né? Porque enquanto o Ocidente optou por essa economia irreal, abstrata, da especulação nas bolsas de valores, a China, né, veio se tornando esse gigante, crescendo a taxas enormes, e toda a economia real, ou seja, produtiva, porque o que produz a riqueza é o trabalho, né? E parece que a pandemia demonstrou isso, né? Que quando não tem a população para trabalhar, então essa crise econômica é um resultado da população trabalhadora não poder, né, circular ou não dever circular para que haja alguma possibilidade de resistência a um vírus que se transmite numa velocidade, né, exponencial, que ainda não há tratamento, não há vacina e que não há em nenhum país do mundo um sistema de saúde tão enorme que possa atender milhares, milhões de pessoas com insuficiência respiratória, né? Então, a questão do isolamento social é a melhor saída, né? E quanto mais as populações fizerem isso, mais rapidamente pode-se tentar voltar a uma normalidade, porque a gente está vendo que é ainda um problema sério, né? Nos países que fizeram até lockdown, quando voltam, tem a segunda onda, tem a terceira onda. Mas essa questão de um cenário positivo, ela decorre não só desse esgotamento do neoliberalismo, que, portanto, já estava sendo necessário se pensar, né, em um novo projeto global, né, econômico, macroeconômico, para os países, né? E, de certa forma, a China se apresenta aí, que era o que o Brasil e os BRICS estavam fazendo, né? Porque o modelo que o neodesenvolvimentismo do PT estava adotando era exatamente esse, né? Políticas anticíclicas
que é o governo investindo para criar economia real, né? Uma economia produtiva. Por isso que esse golpe ele atacou a base produtiva, né? A Lava Jato destruiu as 35 maiores empresas, que impactaram em 51 mil empresas, e destruiu a economia brasileira. E nenhum país, para combater a corrupção, destrói as empresas, né? Prende pessoas, pune empresários. Mas aqui o projeto era um projeto justamente para destruir a base produtiva da economia brasileira, né? Porque junto com a China, com a Índia, com a Rússia, ou seja, o projeto dos BRICS era um projeto de confronto à hegemonia neoliberal hegemonizada pelos Estados Unidos, né? E o Brasil não estava subordinado e alinhado a isso. Então, precisou quebrar o país, destruir o país e, se for possível, até destruir esse projeto de um Estado-nação, né? Então, acho que por conta de tudo isso, desse esgotamento, o que a gente vê nas principais potências, inclusive no governo Trump, no governo na Inglaterra, na França, a principal primeira solução que esses governos vão tomar é, primeiro, garantir uma renda. Então, volta aquela questão de uma renda mínima, uma renda cidadã, que é uma das bases, um dos pilares de um estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social ele vai surgir a partir da conjugação de duas crises. A pandemia da gripe espanhola, que vai de 1918 a 1920, os impactos econômicos da Primeira Guerra Mundial, né? O crack da Bolsa de 29, toda a depressão dos anos 30 e depois, quando ainda vem o impacto da Segunda Guerra Mundial, é quando o welfare state vai ter a sua maior expansão no pós-Segunda Guerra Mundial e vai ter os 30 anos de ouro, de 45 a 75, né, até a primeira guerra, até a primeira crise do petróleo. Então, a própria solução do Ocidente para essas crises, a crise da pandemia, da depressão, das guerras, foi a construção do estado de bem-estar social, né? E o que essa crise está demonstrando, e essa foi a frase infeliz do Lula, não defendendo, mas é que ele começou com felizmente, e se ele tivesse começado com um infelizmente, né? Então, infelizmente, apesar da natureza, né? Se é que é natural ter essa pandemia ter surgido, porque a gente sabe que o Bill Gates e as elites globais já estavam simulando cenários de pandemias globais há alguns anos, né? Então, o que acontece é que a saída global para essa pandemia e para enfrentar toda essa crise que estava sendo apenas retardada, né? De 2008 para cá, essas economias não se recuperaram, continuaram ali. Os Estados Unidos é uma economia, né, em falência, e a questão é que os analistas pensavam num outro modelo geopolítico com essa hegemonia da China para daqui a uns 10 anos. A questão é que talvez a pandemia pode ter acelerado, né? Então, não que o modelo de governo chinês vai ser o modelo hegemônico. A questão é que vai ter que se pensar globalmente uma nova estruturação para a economia mundial, que não pode ser mais dentro dessa receita neoliberal de contenção de gastos, porque, mais uma vez, ficou provado que, quando há crises humanitárias, crises de devastação e de destruição da sociedade, quando há recessão, somente o Estado, um Estado regulador, pode reconstruir essas sociedades. Porque o que é o neoliberalismo? Ele propõe essa anarquia de mercado, ou seja, o Estado não pode interferir no mercado
ele quer um Estado mínimo para a população, mas ele quer um Estado máximo para o capital, porque, na verdade, ele suga boa parte da riqueza produzida com a farsa dos déficits das dívidas públicas interna e externa, né? Que em muitos países, cadê a auditoria dessa dívida? Né? Quando se faz auditoria, como se fez na Grécia, como se fez no Equador, se demonstra que boa parte dessa dívida é uma fraude fiscal, né? Então, o sistema que existe hoje hegemônico é uma fraude global que está levando o mundo a uma catástrofe, a humanidade à autodestruição. Então, ou nós tomamos consciência dessa situação e enfrentamos isso, né? E juntando as forças democráticas em países, como é o caso do Brasil, que é praticamente uma exceção, porque mesmo onde há governos neoliberais de direita, não tem essa vocação fascista, neofascista que nós temos aqui no governo Bolsonaro. Mas talvez a gente esteja no fundo do poço, tão fundo, né, que não haja ainda um pior, porque pensar num fechamento do sistema, numa nova ditadura miliciana, eu acho que num país tão complexo e tão continental como o Brasil, não é possível, né? Ou, de fato, vai haver uma dissolução, porque eu acho difícil que todo o continente aceite isso, e não há forças militares para conter isso aqui, né, para impor isso aqui, e nem acho que seja o projeto dos militares. Acho que eles vão querer ficar melhor nessa cena, fazendo uma negociação com as elites. Qual que vai ser a saída? Eu não sei, mas certamente a saída não vai ser, infelizmente, uma saída de resistência popular. Vai ser, mais uma vez, uma saída negociada pelas elites cheirosas e limpinhas, vide Rede Globo, plim, plim. Bárbara, para a gente encerrar a conversa aqui extremamente instrutiva, eu queria também voltar para a filosofia, fazer uma provocação. Você falou do Nietzsche, né? Ele tem algumas vezes que ele diz que a humanidade é a doença da pele da terra, né? E outras tantas vezes ele dizia também que a civilização adoeceu, né? Você acha que é possível ainda se curar? Ou, de fato, a Terra vai ter que sofrer essa doença até conseguir eliminar toda a humanidade, finalmente? Então, bem instigante, né? Essa sua questão aí dava para mais uma hora de conversa, né? Eu fui justamente para a filosofia e para o Nietzsche, uma das coisas era justamente isso, até porque no meu mestrado a minha questão era justamente o problema da técnica, né? A partir do Heidegger, que já pensava numa situação de catástrofe, né, e de autodestruição, até porque, né, muitas gerações viveram e cresceram, né, e eu cheguei a pegar uma parte disso sobre ali o fantasma da Guerra Fria, né, e da Terceira Guerra Nuclear. Então, acho que essa é mais uma lição. Acho que a pandemia aí do Covid, além de estar trazendo novamente essa lição da falácia desse modelo de que o mercado, o livre mercado, traria prosperidade e, né, dentro dessa teologia da prosperidade o indivíduo como é que é? Capital de si mesmo, empresário de si mesmo, mostrando que isso aí é uma grande falácia, né? Então, não só ele está trazendo novamente a importância do Estado, de uma economia minimamente planificada, né? Porque, voltando ali à origem grega da palavra economia, né? É a lei da casa, né? É como você gerencia os recursos dentro da casa para garantir minimamente o quê? A sobrevivência, o bem-estar, né?
E não por acaso a economia era um domínio feminino, né? E aí, levantando também a questão que os países governados por mulheres é que melhor estão encontrando soluções políticas para essa crise, né? Porque não aqui por uma questão biológica do feminino, né? Mas talvez pelo cérebro da mulher trabalhar de uma maneira mais simultânea com o lado racional e emocional. Então, acho que a mulher, quando está com recursos, né, e recursos públicos, seja na casa ou na casa comum, que é a sociedade, quando ela está no papel de política, ela claro, tem muitas mulheres de direita, né? Isso não quer dizer nada. Eu não estou aqui querendo fazer um discurso, mas só trazendo um pouco algumas das lições, né, ou coisas que estão se demonstrando aí com o Covid. De fato, né, a gente tem uma participação muito limitada ainda das mulheres no comando da política, né? E eu acho que outra lição que está ficando também para boa parte da humanidade, principalmente essa população classe média, bem conectada e acomodada a esse modelo pequeno burguês consumista, muitas pessoas estão verificando o quanto esse modelo é desprazeroso, né? É um prazer, na verdade, falso e simulado, né? Como que é um mundo de simulacros dentro dessa bolha midiática e das redes sociais, das pessoas viajando para colocar lá os cartões postais, enfim, desse consumismo de shopping centers. Então, acho que boa parte dessa população, por conta da quarentena, do distanciamento social, começou a perceber a possibilidade de um outro ritmo de vida, né? De um ritmo, mesmo que não seja um ritmo aí conectado com a natureza, porque até esse prazer, né, de desfrutar da natureza está um pouco impedido, mas eu acho que essa questão do limite dos recursos naturais, do esgotamento do planeta, e que era um outro impedimento que a política neoliberal colocava, do orçamento social não poder ser voltado nem para as políticas sociais e nem para as políticas de combate à destruição pela poluição. Então, a gente vê que em pouco tempo, né, a natureza vem se recuperando, e parece que essas vão ser as principais lições que toda essa situação caótica vai deixar. Então, parece que a gente precisou, né, chegar enquanto modelo de sociedade sobretudo, a partir desse modelo econômico, né, porque, como já dizia o velho Marx, não há formas de pensamento, superestrutura, ideologia, filosofia, fake news, significação e cultura sem a infraestrutura, né? Se a gente não tem vida, como diria o Nietzsche, né? Então, por isso que também eu sou muito tributária do Nietzsche, porque ele vai trazer muito esse pensamento sempre, né, questionando os falsos ídolos, né, que vão criando ilusões de pequenas satisfações, pequeno-burguesas. Então, ele era um crítico radical, né, dos modelos ali constituídos, e eu acho que essa suspeita nietzschiana, né, ela também sempre me possibilitou um olhar. Acho que a gente tem que ver das perspectivas teóricas e políticas o que elas têm de bom, né? Porque em nenhum momento aqui, quando eu estou falando do welfare state, eu acho que isso seja um modelo ideal, né, de sociedade. Isso aí foram experiências históricas que nós tivemos, né?
E eu acho que essas experiências vão ser colocadas aí em cima da mesa nos países em que hoje tem governo e que estão pensando num projeto de futuro, num projeto de reconstrução, porque a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra de um vírus e que toda a economia está sendo, esse modelo de economia aí sendo totalmente abalado nas suas estruturas. Então, soluções precisam ser pensadas, né? Lembrei aqui que a filosofia grega começa numa luta contra o mito. Talvez nada seja mais atual do que isso agora, né? E sobretudo falsos mitos, né? O mito, né? Como se chama esse? Tá mais para o minto, né? O minto em pessoa, né? Certo. Gente, Bárbara, realmente. agradeço muito sua presença aqui, foi muito bom ouvi-la. Muitas coisas ainda poderiam ser ditas, com certeza, mas eu prefiro encerrar aqui e a gente continua esse papo aí por outros meios e fica convidada para aparecer outras vezes aqui. Se você quiser dizer alguma palavra final. Eu só, mais uma vez, agradeço, né, aí a oportunidade e, mais uma vez, parabenizar, né? Eu acho que é importante esses tipos de iniciativa e nessa vida tão complexa, né? Muitas vezes a gente toma essas iniciativas e dá a cara aos tapas, né? Ainda tem que ouvir coisas de pessoas que ficam nos seus gabinetes. Então, eu não sei se é o caso, né? Se você tem enfrentado resistências, mas a comunidade filosófica também, não só filosófica, né? Mas às vezes intelectual no Brasil fica num purismo, e eu acho que a gente tem que sair das nossas torres de marfim, porque o fato de sermos um dos países mais desiguais do planeta tem a ver com essa nossa postura cômoda. É muito cômodo ser um anarquista, um anti-tudo dentro dos gabinetes, né? Mas quando a gente vai para o mundo real, a gente tem que lutar com as armas que estão disponíveis. Porque se a gente não luta, a gente deixa a milícia tomar o poder. Eu não sei se é oportuno esse raciocínio, né? Estou de pleno acordo. Eu acho que existem territórios digitais também e as lutas das ruas migraram, de certa forma, para esses novos territórios. A gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo aqui, porque senão, como você bem falou, eles sofrem um pouco de... Exatamente. Então, obrigada e fico aí à disposição para outras conversas. Agradeço, Bárbara, e para vocês todos que acompanharam a gente até aqui nesse vídeo também, agradeço e fiquem ligados nas próximas conversas.